Então, em primeiro lugar, a razão que Paulo apresenta, ou as razões que ele apresenta para os seus sofrimentos. São 4 pontos aqui. Primeiro, é preciso que Deus deixe claro de onde vem o poder dos seus ministros. Verso 7, 2 aos Coríntios, capítulo 4, voltamos lá para o verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Vaso de barro é uma analogia que Paulo está fazendo com a sua existência terrena. Vasos de barro eram muito conhecidos na cultura do Antigo Oriente. Eles eram usados para propósitos múltiplos e, entre eles, funciona como um porta-joias. As pessoas preferiam um vaso ordinário de barro porque ninguém ia desconfiar que dentro dele estavam as joias da família. Ouro, prata, pedras preciosas, ornamentos, tudo aquilo era guardado em vasos de barro para despistar os ladrões que costumavam entrar e minar nas casas, como Jesus nos diz nos evangelhos. Para que o tesouro que está guardado dentro do vaso de barro se manifeste, é preciso que ele seja quebrado. É preciso que ele seja quebrado. Em outras palavras, é preciso que os ministros do evangelho sejam quebrados para que o tesouro que eles têm dentro deles possa ser manifesto. O tesouro que ele menciona aí, temos, porém, esse tesouro, é aquele que ele menciona no verso anterior. A iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Em outras palavras, o evangelho. Os ministros de Deus, eles são os portadores do evangelho. Eles foram encarregados com o evangelho. É o tesouro mais precioso que nós temos e que nós carregamos. Contudo, para que ele se manifeste, é preciso que esse vaso, esse invólucro, ele seja quebrado, para que esse tesouro seja manifesto, e aí fique claro que a excelência do poder no ministério provém de Deus e não de nós. Nós somos como um vaso de barro, e o evangelho é o grande tesouro que nós fomos encarregados. Para que fique claro que esse evangelho provém de Deus, é preciso que haja uma quebradeira na vida dos pastores. Pastores sejam quebrados, que eles sejam moídos, a ponto de que fique muito claro, como Paulo diz aqui, que a excelência do poder no ministério não vem de nós, não é por conta das nossas habilidades, da nossa retórica, do nosso conhecimento, ou qualquer outra capacidade que nós tenhamos, mas a excelência do poder vem, na verdade, da parte de Deus. E de que maneira esse poder de Deus se manifesta no ministério através dos sofrimentos? Paulo responde isso fazendo aqui, a partir do verso 8, 4 contrastes estabelecidos pela palavra porém. Verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. De que maneira o poder de Deus se manifesta na vida do ministro do Evangelho? É através de Deus sustentá-lo exatamente no limite. No limite. Ele vive no limite. Nas palavras de Paulo. Em tudo ele é atribulado, porém não angustiado. Ele fica perplexo, porém não desanimado. É perseguido, porém não abandonado. É derrubado, porém não destruído. O porém não é a interferência de Deus, é a grandeza do poder de Deus segurando os seus ministros em situações de grande desafio e de grande sofrimento. Deus não nos isenta disso. Vê que Paulo passou por tudo isso aqui. Essa aqui é a 4ª lista, né? Onde ele fala dos sofrimentos, tribulações, perseguições, perplexidades que ele enfrentava, mas Deus em tudo isso o guardava e em tudo o preservava. Não do sofrimento, mas no sofrimento. O vaso de barro tem que ser quebrado. O tesouro tem que ser manifesto para que fique claro que a glória é de Deus. E a glória é manifesta porque Deus segura os seus servos e ele mantém os seus servos firmes e continuando e perseverando em que pese toda essa quebradeira pela qual Deus faz os seus ministros passar. A terceira explicação de Paulo para os seus sofrimentos, a primeira foi
a excelência do poder de Deus tem que se mostrar através de quebrar o vaso. Segundo, Deus mostra que o poder é dele segurando os seus ministros no extremo, no limite. Terceiro é que, através dos sofrimentos, a vida de Cristo se manifesta na vida dos pastores. Versos 10 e 11. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Paulo fala aqui dos ministros do Evangelho como sendo condenados à morte. Nós temos sempre uma sentença de morte sobre nós. Como ele diz aqui no verso 10, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus. Da mesma forma que Cristo teve de morrer na cruz para dar vida aos seus, o ministro do Evangelho, ele traz a mesma sentença de morte, o morrer de Cristo sobre si, para que através dele a vida do Cristo ressurreto se manifeste no meio da sua congregação, aquelas pessoas que Deus lhe confiou. Aqui no verso, isso está claro no verso 10, final do verso 10, para que também a vida de Cristo se manifeste em nosso corpo. Aí ele repete no verso 11 com mais explicações. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O alvo maior do nosso ministério é abençoar a vida das ovelhas. A nossa vida, ela não tem condição de abençoar outras pessoas. É a vida do Cristo ressurreto através de nós que vai trazer vida a pecadores que estão mortos em ofensas e pecados e que vai edificar pessoas que estão desanimadas e que precisam de controle. Mas para que a vida de Cristo se manifeste em mim, eu tenho que morrer. É o vaso de barro que tem que ser quebrado. Por isso que essa quebradeira vem sobre os ministros do Evangelho, sobre os pastores, sobre os líderes. Não é porque Deus não nos ama, não é porque Deus não nos quer bem, mas é porque é assim que funciona o ministério pastoral. O padrão é o de Cristo. Primeiro a cruz e depois a glória. Primeiro a morte e depois a ressurreição. Pastores querem naturalmente a ressurreição e a glória sem passar pela cruz. Mas o caminho do ministério é esse. É o caminho primeiro do sofrimento, primeiro da quebradeira, da humilhação, da autonegação, para que a vida de Cristo seja manifesta em nós. Só assim, quando nós estamos quebrados, é que o poder do Cristo ressurreto pode ser manifesto através de nós. Enquanto nós estamos bem vivos, Cristo não pode se manifestar através de nós, mas nós temos que sair do caminho para que ele possa agir. Como aquela ilustração que eu vi, já contei várias vezes, eu gosto sempre de contar porque eu não encontrei uma melhor ainda, de um retiro de pastores numa propriedade muito bonita que tinha um açude fundo, era permitido nadar, mas com restrições, e na hora lá do recreio lá, um pastor começou a nadar e se aventurou, foi até o meio lá do açude, e de repente ele começou a sentir cãibras, sentir muita cãibra, e ele começou a afundar. E começou a pedir socorro, começou a gritar por ajuda. Aí todo mundo olhou para o pastor João, que era campeão olímpico de natação. E o pastor João estava ali, simplesmente vendo o irmão afundar, e ficou quieto, cruzou os braços, e olhou lá, e o irmão sufocando, né? Engolindo água e gritando, levantando a mão, agitado. Finalmente, depois de alguns minutos, quando o irmão lá parece que desistiu mesmo, né, e que estava morrendo mesmo, que foi afundando, o pastor João tirou a camisa, deu 4 braçadas, chegou lá, pegou gentilmente, trouxe para a margem e o depositou são e salvo às margens do açude. Aí a pastorada cercou o pastor João. Mas você é muito cruel. Como é que você podia ter salvo o irmão desde o início? Por que você esperou tanto? Pastor João, experiente, disse, se eu tivesse ido enquanto ele tinha forças, ele teria se agarrado comigo e nós dois morreríamos no meio do açude. Eu só podia salvá-lo quando ele desistiu dele mesmo. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Ele primeiro nos deixa sufocar, afogar, gritar, engolir água, né? Levantar a mão, clamar por socorro. Quando finalmente a gente se entrega, rapidamente o nosso Salvador vem e ele nos resgata e a sua vida poderosa se manifesta através de nós. Mas a gente tem que sair do caminho. Nós levamos sempre
A morte de Cristo, o morrer de Cristo, a sentença de morte está sobre nós, para que a vida de Cristo também se manifeste. E é esse ponto aqui que Paulo repete no verso 12, né, o quarto ponto dele, levando vida às ovelhas através dos sofrimentos do pastor, de modo que em nós opera a morte. Isso é Paulo falando como pastor. Em nós, pastores, opera a morte, mas em vocês, está falando para a igreja de Corinto, opera a vida. Para que o rebanho viva, o pastor tem que morrer. Para que o rebanho seja abençoado, a gente tem que suportar a pena de morte. E a morte vem através dos desafios, dos sofrimentos, das contrariedades, das privações, das provações, enfim, toda aquela lista que o apóstolo Paulo falou e outras coisas mais que poderiam ser acrescentadas aqui.